Olá, primeiro e terceiro ano, estamos aqui mais uma vez para nossa aula conjunta de biologia. Hoje o assunto é sobre tecidos musculares. Então, se você é do primeiro ano, pega o seu livro 4 de biologia, abra na frente de biologia 1, no capítulo 14, aqui na página 24, para acompanhar o conteúdo de hoje. E se você é do terceiro ano, pega o seu livro 3 de Biologia 360 e abra então aqui no capítulo 23.3 de tecidos musculares, na página 779, que a gente vai acompanhar então esse conteúdo juntos hoje, pessoal. Então, vamos falar sobre esse tipo de tecido. A gente vem aprendendo, né, os tecidos do corpo humano e os seus sistemas. A gente já aprendeu sobre tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecidos conjuntivos especiais. E agora chegou a vez dos tecidos musculares, né? A gente também vai aprender sobre o tecido nervoso mais adiante para o primeiro ano e para o terceiro. Vocês já aprenderam, né, pessoal? Os tecidos musculares, eles são formados por células alongadas que têm uma capacidade muito especial, que é a capacidade de se contrair e se distender. E é isso que dá a característica para ele. Então elas conseguem contrair, se distender, e por isso que os tecidos musculares, eles são responsáveis pela nossa movimentação e também pela nossa sustentação, locomoção, quando associado ao sistema esquelético. A gente já viu o sistema esquelético quando a gente aprendeu tecidos conjuntivos. E a organização dessa célula é um pouco diferente das demais células que a gente já conheceu. Então, no livro do primeiro ano, você pode ver essa organização aqui na página 25 e no livro do terceiro ano, você pode ver essa organização na página 780, tá? Essa é uma célula muscular, então ela tem, né, realmente uma outra cara, né, do que quando a gente imagina células. Gente, essa capacidade de contração, ela é fornecida porque dentro da célula a gente vai ter o que a gente chama de miofilamentos. Então, filamentos de proteínas. E esses filamentos, eles são organizados de forma que um deslize sobre o outro, e quando um desliza sobre o outro, vai diminuir ou distender o tamanho dessa célula. Vejam só como realmente é muito filamento lá dentro e bem organizado. Aqui ó, a gente pode ver uma miofibrila, e daí todas as proteínas organizadas, todos aqui esses feixes na mesma direção aqui, ó. Então olha quantos feixes que a gente tem, né, na mesma direção. E daí aqui a gente tem os núcleos dessa célula e a membrana plasmática. Gente, essa célula é uma célula especial, uma célula bem diferente das demais. Então, as suas partes receberam alguns nomes especiais também, tá bom? Então, a membrana plasmática é chamada de sarcolema. Mas é a mesma coisa, né, gente? A membrana plasmática, a gente já aprendeu sobre composição, como é uma membrana plasmática. Então, aqui nesse livro, sarcolema tá em meio verde azulado aí, né? É o sarcolema, nada mais é do que a membrana plasmática. A gente tem o sarcoplasma, que é o citoplasma, né, gente? Aprendemos também citoplasma, toda a sua composição. E a gente vai ter o retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático que vai armazenar íons de cálcio. A gente vai ver como que os íons de cálcio são extremamente importantes para que a contração muscular aconteça. Então, essa é a carinha de uma célula muscular, bem diferente, né, pessoal? E a gente tem três tipos de fibras musculares, né? A gente pode chamar a célula muscular de fibra muscular ou de miócito. Mio, sempre que você vê mio, é de músculo, tá bom? Então, quais são esses três tipos? A gente vai ter as fibras musculares estriadas esqueléticas, as fibras musculares estriadas cardíacas e as fibras musculares lisas.
Então, elas são classificadas, essas células são classificadas de acordo com o seu formato, se tem ou se não tem estriação e com as características do núcleo. As estrias, o que é esse negócio de estrias que a gente fala? Devido à organização dos miofilamentos, às vezes essa organização dá uma aparência de ter estrias na célula, então de ter listras nessa célula, né? Aqui a gente pode ver então, ó, que é bem a aparência de listras mesmo, ó, listras, então sempre que tiver fibras musculares estriadas, tem a aparência de listras na célula. E na lisa, não tem aparência de listras nessa célula, tá bom? Aqui na fibra muscular estriada esquelética, esse músculo, então, é um músculo que vai estar ligado ao esqueleto e ele é responsável, então, pela nossa sustentação, pela nossa movimentação. Então, a gente tem os músculos da perna, do braço, do rosto, gente, todos esses músculos aí, beleza? Sempre ligados ao esqueleto, tá? E a gente tem que as células, elas são isoladas e cada célula tem vários núcleos, né? A gente está acostumado com cada célula um único núcleo. Aqui não, gente. Uma célula tem mais de um núcleo. E esses núcleos estão localizados na periferia da célula. Ou seja, olha aqui, ó, dá pra gente ver os núcleos, ó, todos na periferia, perto do citoplasma, né? Perto da membrana plasmática, beleza? Já quando a gente fala das fibras musculares estriadas cardíacas, então é o músculo do coração, o miocárdio, tá? Então as células também são estriadas, alongadas, né, que é a característica. Mas, gente, vejam, essas células, elas têm uma ligação entre uma e outra, ou seja, elas são unidas. Unidas porque a gente chama, então, de junções celulares. E ele tem um ou dois núcleos só por célula, e esses núcleos são centrais, ficam no centro da célula. Já as fibras musculares lisas, elas não têm esse padrão de estriamento, então as miofibrilas que ficam lá dentro não fazem essa organização, essa padronização quando a gente olha para ela. Ela tem esse formato meio fusiforme, né? Mais grosso no meio e alongado nas extremidades, tipo um quibe, né, gente? Assim, né? É aquele formatinho. E ele tem um núcleo só, central, tá bom? Então, olhando para elas, a gente pode identificá-las. Aqui, essa é uma representação. Mas na página 26 e 27 do livro do primeiro ano, você tem então a imagem do microscópio, né, onde a gente pode ver realmente, ó, na fibra, né, do tecido muscular estriado esquelético, as estrias e os núcleos periféricos, tá? No estriado cardíaco, as estrias, as células, ó, uma ligando na outra e os núcleos mais centrais. E aqui no muscular liso a gente não vê isso, tá bom? E na página 779 do livro do terceiro ano, a gente pode observar isso. E inclusive aqui já está mostrando a localização desses tecidos no corpo, né? Então, mostrando pra gente que o estriado esquelético tá aqui, ó, no esqueleto, o cardíaco no coração. E o liso, gente? Onde fica o liso? O liso fica nos nossos órgãos internos, né? Aqueles que são conhecidos como órgãos viscerais. Ficam nas artérias, no útero, bexiga, os órgãos do sistema digestório, por exemplo, tá bom? E os nossos órgãos ocos, né? Útero, etc, tá bom? Quando a gente tem um músculo estriado esquelético, ele tem uma conformação especial. A gente tem que lembrar que quem mantém as células unidas, quem mantém as fibras unidas, é tecido conjuntivo, né? A gente já aprendeu tecido conjuntivo e viu que um dos papéis deles é preenchimento, união, manter a coesão aí entre essas células, né? Então vejam como que isso pode ser realmente visto aqui, ó, no tecido muscular esquelético, né? Aqui tem o osso, aqui tem o músculo, então preso ao osso pelo tendão, e a gente pode ver então aqui, ó, cada célula, né, cada fibra muscular, ela é envolta por tecido conjuntivo, o perimísio, e daí quem que mantém essas células unidas? Mais tecido conjuntivo, olha cá, endomísio e epimísio, mantendo todas elas unidas, porque precisa manter bem unida, tá bom?
Quando a gente falar de tecidos musculares, a gente sempre tem que pensar se a contração é voluntária ou involuntária, porque existem músculos que nós conseguimos controlar a contração, outros não dependem da nossa vontade. E a gente também tem que ver se essa contração é de velocidade rápida ou de velocidade lenta. Então, quando a gente está falando dos músculos estriados esqueléticos, esses músculos são de contração voluntária, depende da sua vontade, e também a contração é rápida, né? Rapidamente você consegue contraí-los, essa contração ocorre bem rapidamente. Já o músculo estriado cardíaco, a contração é involuntária, não depende da nossa vontade, ainda bem, senão você ia ter que ficar pensando, né, pro coração, contrai, agora relaxa, contrai, agora relaxa. Não, né, gente? Então é uma contração involuntária, mas ela também é uma contração de velocidade rápida. E essas fibras musculares, elas são especiais, né, por causa daquele padrão de ligação entre uma célula e outra. Isso permite que elas se contraiam todas ao mesmo tempo quando receberem um impulso nervoso. E isso é muito importante, né, gente? Porque se uma contraísse, outra contraísse, outra contraísse em momentos diferentes, o coração não ia ter a força suficiente para bombear o sangue por todo o nosso corpo. Já o tecido muscular liso, o controle é involuntário e a contração é de velocidade lenta, tá bom? Então essas são as diferenças aí entre os tecidos. Mas, afinal, da onde que vem a energia para se fazer uma contração muscular? Como que é esse mecanismo de contração muscular? Porque para ter a contração muscular, falei para vocês que são as miofibrilas, que são proteínas que uma desliza sobre a outra, tá bom? Mas a gente sabe que isso vai consumir energia. Mas vamos entender primeiro como que é o deslizamento, depois da onde que vai vir essa energia, tá bom? Aqui na página 780 do livro do terceiro ano, a gente tem então o desenho das fibras aqui, né, das proteínas que vão formar então as miofibrilas. E esse desenho, né, bem similar, pode ser acompanhado também pelo primeiro ano na página 28 aqui embaixo, tá bom? Então aqui, ó, mesmo tipo de desenho. Esses miofilamentos são formados por dois tipos de proteína, a actina e a miosina. Não sei se vocês já ouviram falar de actina e miosina. É a actina e a miosina que uma desliza sobre a outra. A actina são os filamentos mais fininhos que a gente pode ver aí no nosso desenho. E a miosina são esses mais grossinhos, tá bom? O que vai acontecer então? Durante a contração muscular, independente de qual que ela seja, a célula vai receber um impulso nervoso. O impulso nervoso vai chegar através de um neurônio e o neurônio vai transmitir esse impulso nervoso por neurotransmissores. Então a gente tem aqui um infográfico no livro do primeiro ano. Olha, o neurônio aqui transmitindo o impulso nervoso por neurotransmissores. Esse impulso nervoso vai desencadear com que o retículo endoplasmático, lembra do retículo sarcoplasmático? Com que o retículo endoplasmático que armazena cálcio libere o cálcio que ele está então armazenando para o citoplasma. Agora então o citoplasma está com uma alta concentração de cálcio. O que vai acontecer com esse cálcio lá no citoplasma? Esse cálcio vai se ligar nessa molécula que chama troponina. E quando ele se liga na molécula de troponina, a troponina muda a sua estrutura, a sua conformação, né? A gente aprendeu sobre a estrutura quaternária, terciária das proteínas, muda a conformação. Quando muda a conformação, ele expõe um sítio de ligação daqui da actina. Expondo esse sítio de ligação, quem que liga ali? A miosina. E daí então, olha aqui, essa cabeça da miosina consegue ligar aqui na actina, tá bom?
Quando tem essa ligação da miosina com a actina, isso vai promover a quebra de moléculas de ATP, liberando então energia. Gente, se liberou energia, agora então essa cabeça aqui da miosina, por causa da quebra do ATP, ela consegue se movimentar. E movimentando, então um filamento desliza sobre o outro. Então, para a gente tentar, entender um pouco muito simplificadamente, é assim, ó. Quando o cálcio é liberado, do retículo endoplasmático por causa de um impulso nervoso, o que tem aqui na actina que está impedindo o sítio de ligação da miosina é liberado. Então saiu, E daí agora o que acontece? A miosina consegue se ligar na actina. Então vamos representar com os braços mesmo, gente, que é o que a gente tem hoje de recurso, tá bom? Então uma se liga na outra no sítio de ligação, tá bom? Então ligou aqui no sítio de ligação. O que vai acontecer? Agora essa ligação vai fazer com que o ATP se quebre e daí libere energia. E daí a cabeça da miosina consegue se movimentar por causa dessa liberação de energia. Quando ela se movimenta, ela arrasta então a actina. E daí, gente, uma fibra que estava relaxada, estava distendida, quando arrastou, ficou menor, contraiu. Gente, é simplesmente isso, ó. Uma ligou na outra, contraiu. E é isso que vai acontecer aí dentro da sua célula. Só que essa contração, depende de energia para que esse movimento aconteça, para que essa ligação fique. Ela não vai ficar aí para sempre, tá bom, gente? Então essa ligação aí vai ser desfeita. Quando a ligação entre a cabeça da miosina e a actina for desfeita, o sítio de ligação, então, volta a ser bloqueado, tá? E daí, quando ele for bloqueado, o cálcio é liberado. O que a célula faz com esse cálcio? Põe dentro do retículo endoplasmático de novo e guarda ele lá para usar mais uma vez, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente vai dar um intervalo aqui e continua na próxima aula falando da onde é que vem essa energia para que a miosina consiga fazer a sua movimentação. Até lá, gente. Tchau, tchau.